Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, seu co-apresentador, hoje com o Sérgio Albert, também seu co-apresentador. Bem-vindo, Sérgio. Sempre um prazer, né, Samuca? Muito mais conversando aí de inflação, que é o tema de hoje. Bom demais falar sobre inflação, é sempre um prazer. É um dos temas que eu particularmente mais gosto, me divirto falando sobre inflação, porque eu acho que é um tema com o qual a gente se depara todo dia, né? Desses fenômenos econômicos que fazem parte mesmo da nossa realidade, que a gente percebe mesmo na nossa realidade, no nosso cotidiano. Né? E hoje eu quero falar sobre inflação, Sérgio, mas eu quero falar sobre inflação, fenômeno inflacionário, processo inflacionário, e a relação que isso tem com os conservadores. Né? Então eu quero fazer primeiro essa conexão, acho que isso pode ser um primeiro passo para a gente depois falar sobre a relação que a inflação tem com a esquerda. A gente pode dividir esse programa aqui em 2 episódios, né? Mas hoje eu quero falar especificamente sobre os conservadores. E o meu ponto aqui, Sérgio, para a gente discutir é basicamente o seguinte, mano. A gente percebe que das várias consequências que a inflação tem, né, principalmente sobre aqueles valores que os conservadores consideram os mais importantes, né, é, essas consequências são muitas vezes ignoradas pelos próprios conservadores. Então eles não percebem, talvez, essa relação, essas pessoas não percebem a relação que a erosão desses valores tem e a causa disso que a gente pode associar à inflação de maneira geral. Então é sobre isso que eu queria falar hoje, Sérgio. O que você acha desse tema aí pra gente? Esse tema é fascinante, e a gente falando que a esquerda em geral não entende inflação, né? Assim, as pessoas que mais sofrem com a inflação, se a esquerda se diz como o programa político que se preocupa com as classes mais baixas, com os pobres, tudo, então são as pessoas que são mais afetadas pelo processo inflacionário, são as pessoas que mais perdem, são as pessoas que mais sofrem, que mais têm as suas vidas destruídas. E isso também é pouco entendido, inclusive para alguns libertários que não sejam alço-libertários, às vezes também acabam ignorando um pouco o efeito de coerção que tem toda a inflação. E dentro do programa, da ideologia conservadora como um todo, e aqui a gente não vai nem definir, até porque a gente precisaria de vários programas para definir o que é o conservador brasileiro, o que é o conservador europeu, mas valores que todos nós, valores da virtude, da vida, que trouxeram o Ocidente para onde o Ocidente está hoje, a gente vê eles sendo destruídos. Da mesma forma que o programa esquerdista que ignora os problemas da inflação, não vê ela machucando o pobre, eu acho que muitas vezes o programa conservador não é que eles querem inflação como um todo, eles veem a inflação a grande solução para todos os problemas, se bem que algumas vertentes são super inflacionárias, mas o que a gente vê é um ataque à família, um estímulo ao materialismo, um estímulo aos prazeres efêmeros da vida, uma destruição da preferência temporal das pessoas, que leva todos esses pontos. Então, valores, uma destruição da igreja no sentido de todas as instituições intermediárias ou subsidiárias de governança da vida e sociedade acabam sendo machucadas. A igreja, talvez uma delas, né, a religião como um todo, mas no caso a igreja mais que todas, né, a igreja católica, e a gente vai vendo isso assim constantemente sendo ignorado. Não é que ignorado no programa atual, não é que foi ignorado nos últimos 20 anos, é algo que é ignorado quase que ad eterno pelos conservadores quando vou falar de economia. Então eles acabam falando dessas consequências nefastas e ruins que existem, né? Eles só estão olhando o lado do materialismo, e daí acabam jogando o materialismo é um problema do livre mercado. O livre mercado leva ao materialismo, e não, na verdade, o processo inflacionário é muito mais forte do que todos nós, cada um, poder perseguir os seus fins, os seus objetivos. Sérgio, você acredita que a escola austríaca dá um bom arcabouço teórico para a gente entender justamente o que é a inflação e principalmente as consequências da inflação? Sem dúvida alguma. Mas eu Por digo isso é assim, que a melhor escola econômica, porque é verdade que muitas escolas econômicas buscam a explicação para o fenômeno inflacionário em outras fontes que não seja a própria inflação, até deturpam o significado de inflação, o conceito de inflação.
né? Mas a escola austríaca é uma escola das mais tradicionais que tem, e ela oferece, sim, um arcabouço teórico que é útil para a gente, que é rico nesse sentido de compreender as consequências da inflação, né? Só o fato da própria definição do que é inflação e a vez de alterar a economia mainstream, a economia neoclássica, né? Os keynesianos que lideram, e seja o cara da escola de Chicago ou não, ele é keynesiano no final do dia. Então, assim, todos esses caras, ao transferirem o nome da inflação, que é a injeção monetária, o aumento da base monetária, da quantidade de dinheiro, não só da base monetária, mas de todos os desdobramentos de dinheiro que a gente tem, né, que a gente está usando no final do dia, e começar a colocar isso como aumento de preço, que é simplesmente um dos efeitos que a gente tem do processo inflacionário, é a dita inflação de preço, o aumento constante de preços e de maneira generalizada na economia, e logicamente generalizada não quer dizer que se dá 100% igualzinho em todos os bens da economia, tem uma disrupção total dos preços relativos, mas acontece de maneira generalizada na economia, né? Alguns sobem mais que outros e essa disrupção que a gente vai ter. Então, só esse fato da gente não começar a utilizar uma definição errada, porque na hora que a gente utiliza a definição, a gente consegue dar uma das consequências como o processo, o fenômeno como um todo, a gente começa a buscar soluções que, em geral, vou falar que o empresário malvado é a vontade, é greed, né? A vontade de ganhar mais dinheiro que todo mundo tem, todos os empresários, as pessoas físicas também. É o cara que tá guardando, comprando muito bens em casa porque ele tá com medo que vai aumentar o preço. Então é a avareza desse cara perante os seus próximos. E nunca é o problema do aumento da base monetária. Então, sem dúvida nenhuma, e eu diria mais ainda, Samuel, eu diria que os conceitos da escola austríaca, o framework básico da escola austríaca, traz para a gente ferramentas que a gente consegue, inclusive, entender efeitos culturais que a gente tem com o desdobramento do processo inflacionário. Tá, até, Sérgio, falando sobre, antes da gente entrar nas consequências culturais da inflação e aprofundar nisso, eu quero dar um passo atrás aqui, porque muitas vezes nós austríacos somos tidos como saudosos do termo inflação, do conceito inflação se referindo a aumento da oferta monetária e não a perda do poder de compra, né? Então, eu acho que nós, e eu até percebo que alguns de nós, alguns austríacos, aceitam sim essa mudança do conceito, né, abrindo mão assim desse conceito original para se referir pura e simplesmente a perder o poder de compra. Mas eu particularmente acho que a gente, quando faz isso, a gente incorre dois riscos muito graves. O primeiro risco é porque, de um lado, a gente torna muito complexo, Sérgio, as causas da perda do poder de compra, né? Assim, a perda do poder de compra, a causa dela é o aumento da quantidade de dinheiro circulando na economia, né? Acho até que a gente nem precisa entrar aqui na forma técnica como isso ocorre, né? A organização do sistema bancário, a gente pode até falar sobre reservas fracionárias, etc, etc, mas a causa da perda do poder de compra é muito clara, né? É justamente o aumento da oferta monetária, a inflação, né? Quando a gente se refere à inflação como aumento do nível de preços, daí a gente abre espaço para uma série de investigações dentro da ciência econômica do que é que está causando esse aumento do nível de preços, que é o que você está falando. Ah, é porque o cara é muito avarento, né? O cara quer, o empreendedor é o culpado, porque ele quer os preços mais altos, ele quer um lucro maior, né? Sendo que, não, a explicação, os preços não sobem porque os custos subiram. Os custos são eles próprios preços, não dá para você explicar dessa forma o fenômeno inflacionário, né? E o outro risco, tá na outra ponta, é a gente tornar simples demais as consequências da inflação, que são extremamente complexas e é isso que a gente quer falar aqui. Então a gente fala, não, a consequência é que simplesmente os preços sobem. Não é verdade isso, os preços sobem, é uma das consequências que a gente está falando aqui, mas tem tantas outras consequências que são sociais, que são econômicas também, mas que são culturais, como a gente vai falar também, e que, enfim, são efeitos que destroem, corroem aqueles valores que, né, no tema do nosso episódio de hoje, que os próprios conservadores consideram importantes, né? Então, quando a gente abre mão, eu acho, quando a gente abre mão dessa nomenclatura, desse conceito,
né, a gente incorre nesses dois riscos e eles são muito graves. Eu acho que são, inclusive, fonte de vários problemas que a gente observa hoje. Né? Perfeito. Você deixa de entender a causa, e daí você vai aquelas coisas sem pé nem cabeça nenhuma, que a gente acaba estudando assim, tipo de causa de inflação, inflação de custo, inflação de oferta, ou inflação de demanda, inflação, sei lá, pode inventar em qualquer uma que você quiser. Assim, no final do dia é exatamente o que você falou, Samuel. É o aumento da oferta monetária. É o aumento da oferta monetária. É esse o processo inflacionário. Tá ok? Não importa se a economia está crescendo ou se a economia não está crescendo. Porque aí também tem outro problema. A economia pode estar crescendo, a oferta monetária está crescendo também, e daí você não vê o desdobramento, um aumento generalizado de preços. Daí você fala assim: não existe inflação. Como que não existe? Lógico que existe. Tem algum dinheiro novo que está entrando na economia que está beneficiando alguém à custa de alguém. Exatamente. Tá ok? Então, sem dúvida, a gente não vê as causas do processo inflacionário, a gente fica cego a isso e começa a buscar. A expressão que você usou é melhor do que ficar cego, mas assim, a gente começa a buscar coisas ultra complexas para explicar o processo inflacionário quando ele é tão simples, que é o aumento da oferta monetária. Eu não quero dizer que visualizar o aumento da oferta monetária seja fácil, mas entender no sentido abstrato é super fácil. Né? E o outro, que eu acho que é o nosso bate-papo hoje, é você esquece de olhar tudo que acontece a mais. Todos os outros malefícios, toda a destruição que o processo inflacionário causa, além do aumento generalizado de preço, além da distorção dos preços relativos. E a distorção dos preços relativos já é algo que é ignorado em boa parte pelo mainstream. Né? Mas que tem a ver até com essa causa, porque se você pensa que alguém vai receber o dinheiro antes, então óbvio que você vai ter uma distorção nos preços relativos, e não vai ser aquela loucura daquele helicóptero friedmaniano jogando dinheiro por toda a economia e todo mundo quase que recebendo ao mesmo tempo essas ofertas monetárias. A fada madrinha que de madrugada aumenta a sua Exato. conta bancária, o dinheiro na tua carteira, para todo mundo igual, né? Exato. Perfeito. Então, realmente são dois problemas gigantescos, e que nesses desdobramentos, nesses efeitos que a gente tem sobre os efeitos culturais disso, eles são gigantescos. Eles afetam as famílias, obviamente, eles afetam as empresas, né? Os produtores, e sim, a gente pode pensar as famílias como talvez maiores consumidores, mas as empresas como os grandes produtores, e ele afeta de maneira ultra negativa os próprios governos. Acho que esse é o primeiro ponto até que a gente pode falar, Sérgio, porque isso leva a uma hipercentralização, até o termo que o Guido Husman usa, né? A uma hipercentralização do governo. Porque o governo central cresce, imagina, né, a inflação é uma coisa fabricada lá em Brasília. Né? Imagina o poder que o governo federal tem não só sobre a população, mas sobre os outros governos locais também. Então isso vai enfraquecendo a comunidade ou as comunidades, né? Para além até da gente vai crescendo assim da família, você falou da igreja, das comunidades, mas pode expandir um pouquinho as cidades, né? Vai destruindo tudo, vai enfraquecendo todos esses níveis até a gente observar uma hipercentralização. Né, o que dá poder para o Estado o governo lá longe, distante da população, né, que enxerga a gente só como, né, potenciais eleitores daqui a 4 anos, né, e que, com seu processo inflacionário, apropria não só dinheiro de todos esses, né, tira a propriedade de todas essas pessoas, mas também poder de tomar decisões. Né. Perfeito. E nesse caso a gente vê, ainda não vou nem falar da igreja e da família, mas vamos pensar só em governos locais. Né, o que quando Tocqueville foi para a América em 1830, ele falava assim: nossa, é impressionante a capacidade americana de resolver os seus problemas no âmbito local. Né, o Russell Kirk mesmo, assim, falava o tempo inteiro das comunidades locais, da descentralização. Então, se a gente olhar todos esses valores locais da comunidade local, que é tão bem articulado, é articulado de maneira muito melhor por pensadores conservadores do que libertários em geral, né? Assim, ele é o mais afetado, porque todos esses governos, esses governos locais, essas formas de governança local, elas dependem também de uma certa forma de receita.
de uma certa forma não, dependem 100% de recursos, como esses recursos são criados. E se você parar para pensar, todos pelo menos as entidades, os governos, sejam municípios, sejam estados, sejam governos federais, globais, todos eles, só existem três maneiras de arrecadar dinheiro. Três maneiras unicamente, né? Quem cria valor na sociedade é sempre a população, a população local, os indivíduos. Então você ou taxa as pessoas, ou seja, o recolhimento de impostos, ou você toma dinheiro emprestado. Então, se esses governos gozarem de boa reputação, eles conseguem tomar dinheiro emprestado para projetos de infraestrutura, inclusive para fazer uma guerra. Não estou falando advogando o uso de ocorrerem guerras, mas enfim, são maneiras normais de se financiar. E uma terceira maneira de se financiar é o governo que institui o monopólio da moeda na sociedade, ele imprimir dinheiro. Como esse dinheiro é impresso hoje em dia, ele é mais do que simplesmente ir lá apertar a impressora. Um dia você faz no botão de computador, com reservas fracionárias. Na verdade, ele ocorre no sistema bancário, vem entrada de crédito. Mas é irrelevante aqui o como que tá tendo. O ponto é, esse recebedor, o governo que imprime esse dinheiro, ele já tem uma vantagem gigantesca na sua criação de receita. Então, quanto maior a entidade, ela se torna mais ineficiente. Correto? Ela é maior, ela vai precisar de um nível maior de burocratização, ela vai precisar de tudo isso. Então, ela vai perdendo essa eficiência. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma fonte de receita que ninguém tem. Então, ela acaba com o localismo. Então, essa história do federalismo, o federalismo americano mesmo, que tudo bem, é mais forte que o brasileiro, mas ele é muito pior pós-1913 do que ele era anteriormente. Antes de 1913. 1913 é um ano relevante porque é o ano que a gente tem a criação do Federal Reserve, do Banco Central Americano. Então a gente vai vendo essa destruição do federalismo, essa destruição dos governos locais. E a gente vai vendo não só a arrecadação de impostos também indo cada vez mais para cima, para o governo central e ele distribuindo para baixo, mas não é só esse uso da força direto, é também o uso da impressora de dinheiro. Então você vai destruindo, isso permite aos governos, também que a gente vai já embalando no ponto seguinte, mas assim, permite ao governo crescer o estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social, ele cresce em qual âmbito? No âmbito federal ou no âmbito municipal? No âmbito que está perto da população ou no âmbito que está lá fora? Lógico, todo mundo vai me dar algum exemplo aqui que é feito no âmbito municipal, que é feito, mas em geral, o pesado disso. Então, se a gente pensar assim, Social Security, Medicare, todos os programas grandes de previdência social, de saúde, eles são sempre no âmbito federal. A própria nomenclatura, né? Aqui a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Isso é um reflexo dessa centralização, né? E até, só para expandir um pouquinho nessas três formas de financiamento do governo, é que a gente está falando de arrecadação de impostos, tem um limite, né? As pessoas não vão entregar todo o seu dinheiro para o Estado, né? A gente está falando de dívida, né? O governo tomar emprestado, também tem um limite. Como você falou, se o governo não goza de boa reputação, as pessoas não estão dispostas a emprestar dinheiro, ou o governo pode se endividar e as pessoas não vão continuar alimentando aquilo, né? Até porque, mesmo quando o governo faz esse tipo de coisa, quando ele pede mais dinheiro, seja por meio de impostos ou seja por meio de dívida, ele faz isso com alguma justificativa, né? Ele faz uma justificativa do tipo, eu preciso aumentar agora, construir mais hospitais, aumentar a infraestrutura do país. Então existem algumas justificativas que vão impelir as pessoas a aceitar ou, de alguma forma, rejeitar, se não for uma boa justificativa, aquilo. Só que a inflação é, de todas essas formas, a forma mais silenciosa que o governo tem de tirar dinheiro das pessoas. Porque elas vão sentir as consequências da inflação, é a principal delas aqui, a gente está falando aumento do nível de preços, aumento dos preços, né? Mas tantas outras. A mais visível, mas mesmo a mais visível delas, demora de se manifestar. Então ela é muito silenciosa, essa forma de financiamento, né? E você falou de 1913, eu quero voltar para isso antes da gente aprofundar no estado de bem-estar social, porque 1913, quando a gente tem a fundação do Banco Central Americano, não é isso?
e é o último ano antes da Primeira Guerra Mundial, das duas grandes guerras, né? E aí, claro, até um ponto esse, se o Estado precisa de uma boa justificativa para se endividar ou para aumentar os impostos sobre a população, né, no caso de uma guerra grande, por exemplo, quando o Estado consegue se financiar só imprimindo dinheiro e não precisa mais da autorização de ninguém nesse sentido, ele consegue gastar por muito mais tempo. Inclusive empurrar os conflitos, as guerras, enfim, por muito mais tempo. E foi isso que a gente observou na Primeira Grande Guerra, ou a Grande Guerra, né? Enfim, ninguém sabia na época que ia ser a primeira, né? Mas enfim, a Grande Guerra foi a primeira manifestação de o poder destrutivo que a inflação tem na vida mesmo das pessoas. Imagina, milhões de pessoas que morreram. Quantos milhões de pessoas morreram a mais porque o Estado conseguiu postergar o final daquela guerra por mais alguns meses ou anos só pela mera impressão de dinheiro, né? Não, e o que pode ser mais anti-família, anti-futuro, do que você ir lutar uma guerra a milhares de quilômetros de distância, longe dos seus, do seu próprio entorno, e ficar fazendo isso, e as pessoas morrerem na guerra, o que pode ser mais anti a família do que a destruição da família durante uma guerra. E como você tá falando, assim, sem dúvida, assim, o mundo saiu do padrão ouro, houve impressão de dinheiro gigantesca durante a Primeira Guerra, assim como a gente tem na Segunda Guerra também, e todos os períodos bélicos a gente tem impressão de dinheiro. Ou você vê esse roubo, essa vontade dos governos de se financiarem, e eles se financiam tanto com o recolhimento de impostos, que logicamente durante a guerra é nada bem quisto por todo mundo, porque o país já está sofrendo os efeitos da guerra, pela tomada de dinheiro emprestado, né, por bons governamentais, o que quer que seja, que algumas pessoas que têm poupança acham aí uma boa solução para aparcar o seu dinheiro, mas mesmo aí as pessoas têm um limite, e inclusive na hora que elas veem que a guerra está perdida, ele fala assim, por que eu vou continuar financiando isso? Eu não vou financiar, vamos perder, que no fundo, ó, perda da guerra, na grande maioria dos casos, é a troca do grupo de bandido que está no poder via outro grupo de bandidos que vai vir ao poder, né? Então, aqui, nada mais antifamília, mas nada mais anti o padrão conservador do que esse apoio financeiro que a inflação dá para projetos que destroem a família como a guerra. Perfeito. Vamos voltar a falar de bem-estar social, porque eu acho que esse é o estado de bem-estar social. Eu acho que esse é um ponto importante para os valores conservadores, porque é um dos mais evidentes de como o voluntarismo, o trabalho voluntário, né, a caridade vai perdendo relevância frente a uma máquina estatal de auxílio, né, de auxílio. E é claro que não é porque as pessoas... São dois efeitos. Existe sim um efeito na mente das pessoas, a gente pode até falar sobre isso, mas existe um outro efeito que a renda vai ficando claramente mais achatada, né? À medida que você vê esse Estado crescendo, ele cresce em detrimento dos demais indivíduos, né? Então o poder também que as pessoas têm de se organizar e de ajudar fica, né, debilitado, enfim, é menor, não é isso? Sim, e esse Estado grande, esse Estado com essa capacidade de financiamento adicional, quer dizer que ele pode tanto fazer mais propaganda sobre os projetos sociais dele, e vocês podem ver que os gastos de propaganda são sempre gigantescos, como eles podem iniciar programas de bem-estar social que afetam só grupos específicos, então até aquele ponto de public choice, que então assim, são os benefícios alocados certinho e o custo difuso por toda a sociedade, o custo realmente está difuso por toda a sociedade, se esse programa vai ser financiado via impressão de dinheiro, né, sobre a inflação monetária. Então, você acaba eliminando naturalmente pessoas físicas, empresas ou instituições como a igreja construindo hospitais e todo mundo se preocupando, todas essas estruturas de auxílio e para amparar as pessoas que por algum motivo não têm condições de tomar conta delas, foram vítimas de algum acidente, deu tudo errado, simplesmente tiveram azar ao longo da vida, todas elas vão ficando cada vez mais centralizadas na mão do ente estatal. Então, aqui também a gente acaba destruindo o senso de filantropia da sociedade.
quanto mais dinheiro é impresso pelo governo, menos filantropia a gente tem no âmbito individual. Então a caridade que você estava falando, Samuel, a vontade de ajudar o próximo, ela vai diminuindo. Não só o meu bolso vai diminuindo, como. Não, teoricamente, já tem esse governo que me rouba, que faz tudo isso. Ele tá o tempo inteiro falando que ele tá atendendo essas pessoas. Né? E daí tá até circulando aí uma foto que tava engraçada, que era assim: o hospital e filme de terror, e o hospital do SUS. E o hospital do SUS é pior que o filme de terror na guerra, o hospital. Então, assim, é isso. É falado que existe saúde para todos, quando na verdade não há nada, e todos acabam indo para o âmbito privado, quando tem algum tipo de condição financeira. Só que as opções benevolentes da própria sociedade, elas vão sendo corroídas e a própria vontade dessas pessoas de fazer, né, a benevolência. E você falou de propaganda, né, Sérgio? É uma das ferramentas que o Estado tem mesmo de se afirmar seu poder, de crescer seu poder, né? A gente está acompanhando aqui no Brasil, enfim, nas diferentes eleições tem sempre essa discussão de o Estado vai estar disposto, esse determinado grupo de políticos vai aumentar a quantidade de projetos de assistência social, o outro vai acabar com esses projetos. Então veja só, você vai votar no cara que vai acabar com esses projetos? Só que mesmo o cara que se propõe a acabar com os projetos, ele também tem os próprios projetos de Ele tem assistência outros projetos social que ele quer nele. investir para beneficiar outros grupos de Claro. pessoas. Né? E o que a gente tem aqui tem uma pesquisa até acho que de abril desse ano, Sérgio, abril ou maio desse ano, que diz o seguinte: 13 estados do Brasil, 13 estados do Brasil, a quantidade de pessoas que recebem a ajuda do Bolsa Família, né, é maior do que a quantidade de pessoas que trabalham. Você tem mais pessoas recebendo Bolsa Família em 13 estados do Brasil do que trabalhando. Inclusive no Maranhão, especificamente no Maranhão, você tem 2 pessoas recebendo Bolsa Família para cada pessoa que trabalha. Como que isso não é uma ferramenta de crescimento do Estado, do poder do Estado, e B, de erosão dos valores, erosão da sociedade, né? Não. E o Bolsa Família, me corrige, é um programa federal, correto? Federal. É um programa federal. Então o que importa, na verdade, é quem é o presidente, não importa quem é o prefeito ou quem é o governador. Né? Tipo, em última instância, pode até conexões políticas fazem com que mais dinheiro seja para lá, mas assim. Mas justamente porque o governo local está associado ao governo federal. Então a tendência de você votar naquele cara daquele determinado partido, que é o mesmo partido de quem está lá em cima, porque você associa a Bolsa Família a esse partido, isso talvez justifique essa, né, similaridade, né? Cada vez a gente centraliza mais. O que não quer dizer que não seja uma tragédia, pessoas que têm que aplicar para o Bolsa Família. Mas o que a gente está falando é que assim, a gente tem que buscar outras soluções de governança, outras soluções de como resolver esses problemas, do que simplesmente a centralização o tempo inteiro, que é estimulada de maneira gigantesca pelo processo inflacionário. Vamos falar mais? Vamos falar de outras consequências aí do processo inflacionário, Sérgio. Eu queria entrar aqui para falar um pouquinho, você já inclusive pincelou isso, vamos aprofundar, sobre as consequências que a inflação tem sobre as empresas, sobre o empreendedorismo, né? E por empreendedorismo eu quero dizer realmente o cara que, né, visualiza ali tem um projeto que coloca seu próprio dinheiro em jogo para realizar esse plano, né? Então o empreendedor é um realizador nesse sentido, né? E o que a gente vê cada vez mais como consequência do processo inflacionário é que as formas de financiamento dos projetos via dívida se tornam muito mais atraentes, né? Via crédito, né? O cara se endividar é mais atraente, mais atrativo para ele do que o cara colocar o próprio dinheiro dele, a própria poupança dele naquele projeto, né? Só que isso no fundo significa que ele está, na verdade, o projeto dele, na medida em que ele é endividado, o projeto dele está sendo seguido talvez pelas intenções do cara que deu dinheiro para ele fazer o projeto. Então a gente vê cada vez mais o sistema bancário como o grande financiador dos projetos, mas não porque existe uma estrutura de poupança, não é o sistema bancário como intermediário entre poupança e crédito, mas o sistema bancário como a instituição que é capaz de criar dinheiro, né, de inflacionar mesmo,
Então esse cara se torna daí o principal financiador de projetos, e essa figura do empreendedor então perde relevância, e óbvio que isso tem consequências em todas as possíveis soluções que empreendedores vislumbram, porque quanto mais no jogo estão os bancos, quanto mais, né, dinheiro dos bancos tem envolvido nesses projetos, menos os próprios bancos vão querer projetos inovadores. Porque o projeto inovador significa, né, por excelência, que ele vai passar à frente dos demais projetos, então ele vai se tornar, né, mais atrativo para os consumidores, então a gente vai ter uma nova estrutura de lucro, esses outros projetos anteriores ficam para trás, então os bancos não querem isso. Então, talvez eles se neguem, por exemplo, né, a emprestar dinheiro para determinados projetos. Então a gente tem incentivos para o empreendedorismo e para a inovação cada vez menos existentes, né? Perfeito. Importante ressaltar que essa é uma característica do processo inflacionário atual, baixo, uma expansão da oferta monetária via reserva fracionária e via uma reserva fracionária liderada por um banco central. É uma característica inerente ao que acontece hoje, mas é a maneira com que o dinheiro é criado hoje. Então ele leva, sem dúvida nenhuma, empresas a se endividarem muito mais do que elas poderiam se endividar. Nesse caso, a gente está falando, a gente vai tornar as empresas com uma estrutura de capital muito mais rígida do que elas teriam anteriormente. Porque se ela não gerar resultado mês que vem, ela tem que pagar o credor dela. Ela vai à falência. Então, casos que a gente vê de tentativas de inovação, como você está falando, riscos que elas poderiam tomar, as empresas, aqui estou falando, às vezes ocorrem menos. E da mesma forma que uma crítica bem feita por muitos conservadores, que é assim, não, essa empresa não se preocupa com a comunidade local, essa empresa não se preocupa com as pessoas que estão no seu entorno, na sua localidade, com o emprego que ela está gerando. Sim, essa empresa ela pertence mais aos credores do que aos equity holders quase. E os credores, eles não têm upside, ele tem lá, eu vou receber essa dívida a valor tanto. Então eu tenho que retirar isso. Então faz com que a empresa, ao mesmo tempo que ela busque menos projetos inovadores, né, ela também seja mais... tá me faltando uma expressão em português, mas assim, que ela seja mais cutthroat, que ela tenha menos dó de se livrar dos próprios empregados, dos próprios fornecedores. Essas relações, elas se tornam muito mais importantes só para o amanhã e não para o ano que vem. Eu tô olhando sempre para o dia seguinte. Porque o dia seguinte eu tenho que pagar aquela dívida que eu tomei. Ao mesmo tempo que esse financiamento barato me dá vantagens contra os meus competidores, ele também gera essa necessidade o tempo inteiro de eu estar gerando resultado. E para que eu não quero dizer que se a empresa só tem equity, a empresa não vai estar buscando resultado. Lógico que ela vai estar buscando resultado positivo. Mas o resultado positivo, a geração de valor da empresa, ela não ocorre só em D+1. Ela ocorre lá para frente. O tempo inteiro. Lógico que eu preciso de D+1 para gerar o fluxo de caixa. Toda empresa quebra no caixa e não tanto na geração de lucro ou prejuízo, né? Mas eu tenho menos problema de caixa no começo, né? Menos, o meu fluxo de caixa negativo é menor. Então, a saída de caixa, né, que eu tenho previstas. Então, eu posso pensar em daqui a 6 meses, eu posso pensar em cultivar uma relação de mais longo prazo, tanto com os meus empregados, com os meus fornecedores, como com os meus clientes. Na outra, não. Eu tenho que estar o tempo inteiro pensando no cifrão que esse cara vai me gerar amanhã, e não só daqui a 10 anos. Tá? Então aqui também um ponto que, beleza, a crítica está correta. A empresa, enfim, que não tem um tratamento bom com ninguém, que trata todo mundo como um nada. Ninguém está falando que é positivo isso. Então, okay? Uma crítica moral, acho que vale a pena. Só que a gente tem que olhar. Não é simplesmente a vontade de gerar lucro. Tem a ver com a necessidade de uma estrutura de capital errada, estimulada fortemente pelo processo inflacionário. Esse processo inflacionário oriundo da expansão creditícia artificial, backed, né, baseada num banco central, que é o líder do cartel que organiza tudo isso. Então, acho que sem dúvida, e um outro ponto que a gente tem que pensar também, que daí já tem a ver com a conexão com as famílias, é
o nível de perda da qualidade dos produtos. É meio que uma piada hoje em dia que a gente tem nas que fala assim: ah, não, a geladeira de 30 anos atrás durava meio século. Hoje em dia a geladeira não dura 2 anos, eu já tenho que jogar fora. Os carros, isso tudo. Tem até uma expressão em inglês que é o shrinkflation. Que, shrinkflation são os produtos diminuindo, né, para se Mas ela acertar cabe aqui com os também. custos. Né, aqui já vi traduções do tipo reduflação. Né? Mas de maneira geral a gente pode, né, utilizar esse termo assim para falar da perda de qualidade mesmo dos produtos. E acho que isso é perceptível, né? Nem torna a gente muito saudoso de lembrar de um tempinho atrás em que, pô, isso aqui tinha uma melhor qualidade, isso aqui durava mais, agora é tão rápido. Parece que, não sei se você já ouviu esse termo de obsolescência programada. Você já ouviu esse Sim, termo? sim, Você ficar sim. trocando de celular o tempo todo, tem que ficar trocando, vai trocar de carro em pouco tempo. Né? As coisas parecem que se desfazem mais rápido, né? É, porque as empresas têm que achar maneiras, do mesmo jeito que o processo inflacionário estimula elas a tomarem dívida, ela também aumenta o custo dela. Né? Ela fica numa corrida o tempo inteiro. Eu tenho que aumentar meu preço de venda, eu tenho que aumentar meu. Eu tenho que tentar diminuir meu custo, mas meu custo só sobe. Então, como que eu vou lidar com isso? Se a gente está falando de indústrias novas, onde está aparecendo muita tecnologia nessas indústrias, é mais fácil a gente ver até uma redução de preço. E acaba ocorrendo, principalmente em alta tecnologia, porque essas indústrias estão sendo criadas, a gente está descobrindo ainda como criar esse produto, como ofertar esses produtos, como produzi-los. Então a gente vai com o tempo descobrindo como fazer o custo mais baixo. Mas se a gente está falando de produtos que estão aí na sociedade há centenas de anos, tá ok? A gente tem que começar a baixar a qualidade dele. Ou você está falando do shrinkflation, diminuir o tamanho do pacote, colocar menos insumos ali dentro. Até uma coisa importante, né? Porque essas novas indústrias, elas também são menos reguladas, né, Sérgio? Elas têm menos bloqueios impostos pelo próprio Estado. E essas outras indústrias já estabelecidas há mais tempo, elas têm muito mais bloqueios, muito mais dificuldades para novos entrantes aí nesses mercados. E aí é claro que daí a gente vai observar, né, elas muito mais estagnadas daí do que essas que estão ainda que a regulação ainda não alcançou, vamos dizer assim, né? Perfeito, não, não, perfeito. Você falou de um termo aí logo no comecinho, eu deixei passar esse termo porque eu queria falar depois com calma, que é esse tal de preferência temporal aí, Sérgio, que você falou. É um termo bem austríaco, né? Quando a gente fala de preferência temporal, alta preferência temporal, preferência temporal. E, e uma coisa que a gente observa nessas sociedades, na nossa sociedade moderna, inflacionista, esse arranjo bancário que a gente tem com o Banco Central e seus pupilos ali do sistema bancário privado, enfim, tudo isso provoca um aumento da preferência temporal. Essa alta preferência temporal, as pessoas têm uma visão cada vez mais, vou utilizar esse termo, curto prazista. Isso mais preocupa, você falou do caso das empresas, né? A gente até pincelou aqui, para citar como exemplo, os governos, que pensam daí só na próxima eleição, né, o governo central lá não está preocupado numa comunidade forte, uma cidade, né, que se desenvolva, tá? O cara está preocupado só com o daqui a pouquinho, né? E isso tem consequência também nos próprios indivíduos, tomadores de decisão a nível de família, a nível, né, do emprego que eles buscam, do produto que eles compram. Então, essa alta preferência temporal é uma consequência também da inflação. E eu particularmente acho que isso, Sérgio, tem consequências, ou explica as consequências, várias, na verdade, consequências políticas, econômicas que a gente está falando, mas também culturais, né? Sem dúvida alguma, e afeta também esse ponto que eu estava falando, que é a empresa está entregando produtos com menos qualidade, né? Mas a gente fala, quem determina qual produto vai ser comprado, qual vai ser utilizado, é a população final, correto? Nós que decidimos o que a gente quer comprar ou quer deixar de comprar. Quem ofere valor às coisas não é o custo, é a nossa vontade subjetiva de estar comprando aquilo ou não, quanto que a gente acha que aquilo vale em unidades monetárias para a gente. Mas então a gente brinca que os produtos não duram tanto quanto eles duravam antes, mas isso tem a ver com essa corrupção, o quanto que o cálculo monetário ou a preferência temporal das pessoas é afetada. Se eu estou valorizando muito mais o presente do que o futuro, para mim não importa se essa geladeira vai durar 30 anos. Eu não estou preocupado em deixar nada para os meus filhos, não estou preocupado se eu vou estar usando essa geladeira daqui a 20 anos. Eu preciso de algo que funcione para mim agora, no próximo ano, 2 anos.
Então, esse aumento da preferência temporal, essa vontade do presente, esse foco só no hoje, que a gente vai falar que desdobra totalmente os efeitos na estrutura da família, nos hábitos de consumo, nesse consumismo que é muito criticado pelos conservadores, com razão. Só estão pensando no consumismo material ou experiências efêmeras, não estão preocupados no duradouro, na criação do amanhã. Só me importa o prazer do hoje. Ok, a preferência temporal está sendo afetada. Porque eu sei que essas unidades monetárias não vão valer nada lá para frente. Porque eu não consigo mais fazer o cálculo econômico do que é que vai acontecer. E eu não estou falando que as pessoas só pensam em termos de cálculo econômico, mas toda essa preferência temporal é afetada. Os ativos se tornam muito mais caros. Então pensa, no momento que o custo, em geral, aqui, para a gente não entrar certinho na entrada do dinheiro, mas o dinheiro sempre entra na economia, esse processo inflacionário, e essa disrupção dos preços relativos sempre vai afetar os bens de capital, os bens mais duradouros. Então, lógico que as casas das pessoas, a moradia, é um dos bens que mais se encarece. Então, se é muito mais difícil para você hoje ter uma casa, o quanto que isso afeta a tua vontade ou os teus pensamentos sobre ter uma família? Vou morar onde? Como é que eu vou criar um filho? Quanto custa criar um filho? Não é, as pessoas se perguntam isso o tempo todo. Quanto custa um filho? Perfeito, a gente não tá falando que é a única coisa que passa pela cabeça da pessoa, né? Veja só qual é a preocupação do cara que está pensando em formar uma família. Ele está se perguntando, não, quanto custa ter um filho? Porque tem escola, a escola é cara, onde a gente vai morar? Vai morar de aluguel, vai comprar uma casa? Onde você vai trabalhar? Você tem que morar perto do trabalho. Mas esse serviço aqui que é, sei lá, muito mais longe, ele paga um pouquinho a mais, justifica eu ir para lá, porque daí eu consigo pagar a escola das crianças. Olha como as decisões são todas cada vez menos em função do bem-estar de maneira geral e cada vez mais em função do imediatismo, né? Esse ponto que você levantou, talvez, assim, no Brasil é um pouco menor que nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil também começa a ser grande, que é as pessoas mudarem de cidade, deixarem a sua comunidade local para ir atrás de um salário, às vezes marginalmente melhor, mas esse marginalmente já permite que ela consiga fazer algo a mais. Né? Então, se você não tem esse processo inflacionário gigantesco o tempo inteiro, essa corrida o tempo inteiro pela geração de caixa que você precisa ter em função do processo inflacionário que vai destruindo salários, vai destruindo isso aqui, você também pode ficar mais próximo da sua comunidade local. A sua comunidade local significa você ficar próximo dos teus pais, os teus filhos crescerem perto dos seus avós. E por isso, de novo, não quero dizer que é o único motivo pelo qual uma pessoa muda de cidade ou muda de estado, mas sem dúvida nenhuma, essa mudança o tempo inteiro que a gente vê, ela é estimulada em boa parte por essa dificuldade que é criada pelo processo inflacionário, Samuel. Mas aí, Sérgio, a gente está falando muito de perdedores do processo inflacionário. A gente colocou aí o Estado como um grande ganhador, né? Mas a verdade é que a inflação ela tem ganhadores e perdedores. O modo como o processo inflacionário ocorre, né? Você até falou sobre isso. A inflação, o dinheiro recém-criado ele entra num ponto específico da economia. Algumas pessoas recebem primeiro esse dinheiro antes das demais, né? Então esse processo provoca assim, quem recebe o dinheiro primeiro gasta o dinheiro antes dos preços subirem, né? Porque você imagina que você tem um aumento do poder de compra com esse dinheiro, sei lá. Eu vou até pegar um exemplo que eu acho interessante. O governo, vamos supor que o governo tenha a decisão aí de construir um novo hospital, que é um motivo bem nobre, né? Construir um hospital, mais nobre dos motivos. Né? Então, nesse sentido, ele vai contratar ali, vai fomentar o setor de construção civil. Então, imagina que esse dinheiro recém-criado serve para financiar essas obras, ou essa obra, né? Então, o setor de construção civil vai ser aquecido, o dinheiro chega ali, quem está envolvido naquela obra vai perceber com esse dinheiro recém-criado que tem mais dinheiro, está relativamente mais rico. E na medida em que gasta esse dinheiro, esse primeiro grupo vai gastando esse dinheiro, né? O segundo grupo também é privilegiado nesse sentido, né? Além de toda a estrutura que a gente pode imaginar de produção, mas imagine só, sei lá, um restaurante do lado de onde está ocorrendo essa obra. O cara percebe também, ele próprio, né, que a inflação é boa,
né, não a inflação, mas ele percebe que esse processo é bom para ele porque as pessoas ali estão gastando dinheiro no restaurante dele, ele tem um aumento dos lucros. Só que, na medida em que esse dinheiro vai circulando na economia, que a demanda vai aumentando, ela vai pressionando, né, a oferta e os preços tendem a subir. Em alguns setores antes de outros, mas de maneira geral os preços vão subindo, né? E as últimas pessoas, os últimos grupos a receber esse dinheiro são os grandes perdedores do processo inflacionário. Porque imagina um aposentado, um senhorzinho que mora ali do lado daquele restaurante, está acostumado a sempre almoçar naquele restaurante. Pô, agora que teve esse aumento da demanda provocado ali né, por essa obra financiada com Vai estar inflação, mais caro o é, restaurante. só que a renda dele, o dinheiro que ele recebe lá, a pensão, não mudou. Né? Vai mudar só lá na frente, quando ele conseguir, sei lá, um reajuste do INSS, qualquer coisa do tipo. Assim. Então imagine que essas pessoas que têm um salário fixo, pensionistas de maneira geral, são os grandes perdedores. E são justamente, geralmente, as pessoas mais pobres. Né? Então, o que a gente observa é que... E aí, só antes de eu te passar a palavra, Sérgio, porque eu estou falando aqui especificamente de um hospital. Né? Então, parece uma coisa muito específica, muito pontual, né? Mas imagine só as obras da Dilma Rousseff lá no PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento, agora o Lula está pensando no PAC 3 já, né? São obras gigantescas, né, que envolvem aí grandes construtoras, muitas delas, né, inclusive denunciadas, enfim, mas grandes construtoras. Né, então você pode imaginar esse processo acontecendo a nível nacional. Né? Então você tem grandes ganhadores e grandes perdedores. Não é só o senhorzinho ali, são todos aqueles que recebem pensão e assim por diante. Né? Não, perfeito. Bem, para falar algo totalmente em voga nos nossos tempos aqui, a gente tá falando isso em 2024, assim, um dos grandes vencedores desse processo inflacionário, cara, é a cultura woke. E o que ataca mais a família do que a cultura woke? Bem, tem várias coisas que atacam a família também, mas, assim, se hoje em dia, qual é a principal pauta de ataque à família? É toda essa ideologia woke. Daí o cara vai falar, mas por que a ideologia woke não é um processo que de baixo para cima, que está surgindo? Não. Você vê, por exemplo, nas rodadas de impressão de quantitative easing do Fed, tinha assim, empresas que fossem ESG e tivessem BEI, né, tivessem lá os departamentos de diversidade e inclusão, teriam ativos que fariam parte, seriam os primeiros recebedores desse dinheiro impresso. Então, se você está dentro disso, você pode receber esse dinheiro impresso. A capacidade do governo de financiar a educação, as universidades, e instaurar ali a sua própria pauta. A gente falando sempre de esquerda e direita, uma das pautas claras da esquerda sempre foi um ataque à família como instituição de governança. Né? A gente pode chegar naquelas loucuras de mulheres comunais, de não existir estrutura da família. Quantas vezes você não escuta algum esquerdista falando que a família é uma estrutura despótica, totalitária, que destrói... Aqui eu não vou fazer a defesa de um lado ou de outro, mas assim, isso é algo claro na pauta da esquerda. Que para mim parece 100% errado. Mas enfim, eu não vou discutir os detalhes de como ele fala que vai chegar lá. Sim, a cultura woke promove o quê? A cultura woke promove o agigantamento do Estado ou não promove o agigantamento do Estado? Ela destrói as famílias internamente ou não? Essas pessoas, elas estão focadas só no efêmero ou estão focadas no duradouro? Então, assim, não vê isso, não vê esses desdobramentos da expressão de dinheiro. E, de novo, assim, não estou falando que a impressão de dinheiro é a única coisa que causa a cultura woke, mas é um fator decisivo por trás do desdobramento dela. Se ela não está sendo empurrada de cima para baixo, e se esse órgão central tem menos força, lógico que o desdobramento dela vai ser menor. O nível de alcance disso vai ser menor. Então é importante a gente ver, tá falando de derrotados, então a família derrotada, a cultura woke vence. Não tô falando, eu acho que a cultura woke tende a acabar, mas tô falando assim, por enquanto ela tá vencendo.
tá vencendo, tá ganhando espaço, não quer dizer que ela tá vencendo a luta em A geral. gente pode dizer que desse último surto inflacionário observado aí, eles foram os grandes vencedores, né? Os que tomaram mais espaço, dominaram as universidades, dominaram as empresas, né? As grandes empresas que têm partes da empresa que são dedicadas exclusivamente a DEI, a diversidade, equidade e inclusão, né? Inclusive a gente está observando agora que esse processo inflacionário tem, né, arrefecido, algumas grandes empresas fechando esses setores. A gente teve recentemente a Microsoft fechando, né? Teve outras empresas acabando isso. Mas é importante a gente trazer de novo a análise econômica, Samuel, e a análise do processo inflacionário, tá ok? Ah, para a gente entender que, assim, a gente estudar Escola de Frankfurt, a gente estudar o pós-modernismo e traçar nesses dois movimentos causas para toda essa ideologia woke, até olhar no marxismo, em algumas partes do marxismo, esse choque de oposições. Então, o poder dessas ideias é super importante para a gente entender da onde que veio isso, da onde que veio essa loucura. Mas por quê? Por quê que de 2011, 2012 para cá, a gente tem a explosão disso? Tá ok? E o que a gente consegue ver, pelo menos assim, nos Estados Unidos, cara, se você buscar aquele termos utilizados no New York Times, termos utilizados de busca no Google, todas essas coisas, você vai ver que palavras comumente utilizadas na agenda woke, como o racismo sistêmico, ou o problema da branquitude, ou transgêneros, a agressão de gênero, todas essas coisas, tem um spike lá para 2011, 2012. Tá ok? E o que foi que aconteceu anteriormente? A gente tem uma crise em 2008, 2009, chamada como a Grande Recessão, não a Grande Depressão, como em 29, mas a Grande Recessão a gente tem, causada totalmente por um processo inflacionário de impressão de dinheiro, o credit expansion artificial total, expansão creditícia artificial 100%, então causado pela inflação, a gente tem uma crise. Nesse momento, o que a gente tem? A gente tem um movimento gigantesco dentro dos Estados Unidos, chamado Occupy Wall Street. E um movimento que toma totalmente a esquerda americana. E quem que é o presidente nesse momento? É o cara que ganhou o prêmio Nobel da Paz sem nunca ter feito nada, tendo jogado 100 mil bombas no Oriente Médio. Barack Obama, o líder da esquerda. Mas nesse momento ele está chegando perto da reeleição dele. A reeleição dele em 2013, ele assumir 2012, ele assumir 2013. E nesse momento é onde a gente vê uma mudança da retórica esquerdista. A gente vê mais do que nunca Wall Street na cama 100% com o Partido Democrata, com a esquerda americana, mais que o Partido Democrata, o establishment governamental como um todo, inclusive vários republicanos ali, a gente pode colocar, tal, mas sempre pessoas que acreditam no Estado gigantesco. E de lá para cá, a gente vê o desdobramento total da cultura woke. Num período que a gente viveu quase 10 anos de taxa de juros quase zero. E todas essas rodadas de quantitative easing, como é que fala isso daí em português? Afrouxamento quantitativo. Afrouxamento quantitativo. Quando o governo americano estava imprimindo dinheiro lá, imprimindo a dar com o rodo, a gente via essas cláusulas que existiam. A gente via o empurro para toda essa agenda progressista vindo de cima para baixo. Então, nesse momento, o inimigo não é mais o Wall Street. Porque o Wall Street pega e fala assim, os caras estão falando de ocupar o Wall Street, os caras já querem se livrar da gente. Né? O Wall Street, o que é? É o cara mais beneficiado do processo inflacionário fora os governos. Então vamos criar um novo inimigo para a esquerda. E você escuta nesses últimos X anos o grande inimigo continua sendo os bancos. Não, os bancos são aliados da esquerda hoje em dia. Pode procurar realmente na grande mídia, né? Não existem mais críticas ao sistema bancário, como os bancos que foram responsáveis pela crise de 2008, aqui entre aspas, né? Os bancos que foram responsáveis pela crise de 2008 e que justamente o que deu início a essa revolta de Occupy Wall Street, né? Essa crítica não existe mais. A gente não observa mais nenhuma espécie de crítica partindo do mainstream, né, sobre o sistema bancário.
né? E é óbvio, a gente para um pouquinho para analisar, a gente está vendo que o sistema bancário, os ativos financeiros de maneira geral, eles são os maiores beneficiados do processo inflacionário, né? São, como você falou, uma década de ZIRP, né, de taxa de juros a zero. Quem que se beneficia disso com o dinheiro gratuito? E foi estimulada toda a cultura woke, que hoje em dia destrói as famílias. E logicamente que a gente tem uma. Só, Sérgio, deixa eu Perdão. ver se eu entendi bem. É uma espécie de dar com uma mão, tira com a outra, é isso? Você aceita essa agenda aqui, a gente te financia, a gente faz essa troca aqui. E criar um novo vilão, né? A criação de um novo vilão. Então, tirar o foco de atenção para a impressão de dinheiro, para o Fed. A gente tem que lembrar, as duas campanhas do Ron Paul era End the Fed, acabe com o Banco Central, né? E até um ponto que a gente tem que levantar, assim, o Milei, um dos grandes pontos do Milei na Argentina foi pelo fim do Banco Central. Então são pontos que eles são populares nos seus momentos. Né, no momento que a gente está vendo a destruição da moeda, que a gente está vendo isso daqui, então não, a gente tem que fomentar algo, a gente tem que dar algo a mais para vocês. E meio que uma cortina de fumaça, as pessoas não veem o que é que está acontecendo por baixo, continua todo esse processo inflacionário, mas vamos financiar todos esses processos que vão acontecendo, toda essa agenda woke. Não estou falando que eles têm controle de tudo, cada movimento que acontece, mas existe um movimento direcional a isso. Não é mais a luta de classes, né? Porque realmente de 2008 para cá o que a gente vê são muitas. Toda a galera conectada a essa impressão de dinheiro ficando cada vez mais rica, o resto da população talvez sendo um pouco fragilizada. Logicamente que no meio termo, no meio de tudo isso, a gente tem inovações empreendedoras que fazem com que diminua um pouco esse efeito, mas mesmo assim as tendências são essas duas. Mas não, vamos criar uma guerra cultural. Vamos atacar diretamente essas instituições que são importantes. Vamos desviar a atenção. E por isso, de novo, não quer dizer que. Cara, lógico que é importante. Se o cara vai na tua escola, que tá teu filho, e vai fazer a cabeça do teu filho, que ele pode ser o que ele quiser, que o problema da sociedade é o homem branco, casado, então a sua mãe é um problema também porque ela tá casada com seu pai. Então, assim, cara, lógico que isso é um problema para todos nós, e logicamente vê o desdobramento gigantesco do movimento cultural, do movimento conservador crescendo muito em oposição a isso, e muitos libertários não conseguindo comunicar à população que esses problemas culturais existentes são causados por agendas econômicas lastreadas sempre na impressão monetária, o tempo inteiro. Então, se uma crítica pode ser feita aos conservadores assim, às vezes o que a gente vê é um desprezo generalizado ao estudo da economia, ao entendimento da economia. É se fazer espantalhos e achar que todo mundo é homo econômicos, que, by the way, é algo que a gente critica fortemente dentro da escola austríaca, que todo mundo só faz cálculo financeiro, mas, ao mesmo tempo, pegar e negar que existem efeitos que são causados pelas políticas econômicas sobre a cultura, me parece uma loucura. Achar que tudo é bottom-up, nada é top-down. A cultura não é afetada a top-down. Não existe um determinismo político sobre a cultura. Assim, me parece uma loucura, algo sem pé nem cabeça. O que não quer dizer que não tenha movimentos culturais que venham afetar a política também. Talvez a gente tenha um círculo aí, mas assim, acontece de cima para baixo também. Vou dar um passo atrás. Não é que os conservadores negam os efeitos da política monetária. É que eles desprezam a magnitude desses efeitos. Eles desprezam o estudo mais aprofundado desses desdobramentos. Então, lógico, eles acabam ignorando o que está acontecendo lá para frente. Eles conseguem ver que a conta do supermercado está ficando mais caro para todo mundo e está afetando o pobre mais. Isso provoca só mais aversão ao economista, aquela figura técnica que é responsável por esse aumento do nível de preços, E ao livre ao mercado. mesmo tempo, exatamente, e essa rejeição a querer se aprofundar um pouquinho nos conceitos econômicos e entender de fato o que está acontecendo, não simplesmente rejeitar a liberdade de se fazer negócio, porque é isso, o mercado é isso, né? As trocas voluntárias. Não simplesmente rejeitar isso em favor de um Estado forte que vai, sei lá, sempre solucionar esses problemas, né? E, Sérgio, caminhando aqui para o nosso fim, acho que ficou muita coisa ainda em cima, como eu falei no comecinho aqui, acho que é só
talvez o primeiro episódio que a gente pode fazer sobre inflação. Eu queria que a gente voltasse para mais para frente conversar sobre outros assuntos como que nos preocupam, né, como os fenômenos de teoria monetária moderna, como, né, moeda digital dos bancos centrais, né, como, enfim, esses novos conceitos aí que são tão caros à esquerda. Então talvez a gente possa fazer um gancho aí para um próximo episódio. CBDC nada mais totalitário que uma CBDC, nada pior para a estrutura da família, O cara que vai te vigiar, o cara que vai te observar, onde você gasta o dinheiro. nada pior para a virtude humana do que a CBDC, do que o totalitarismo, né? Do que o carinha sentado lá no trono luxuoso em Brasília, ele decidindo o que é que pode ou não consumir, imagine só, né? Mas Perfeito. enfim, isso é papo pro próximo encontro aí, Sérgio. Obrigado e nos falamos aí, pessoal. Um Obrigado abraço. você, Samuca. Um abraço, pessoal.